Chegamos com notícia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deve visitar hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar. A gente relembra que Tarcísio é um dos nomes cotados para disputar as eleições presidenciais de 2026. Nossa repórter, Camila Xavier, traz as informações para a gente. Camila, bem-vinda, muito boa tarde. Em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava agora já dando uma olhadinha aqui, conferindo, porque a movimentação já começou. Há cerca de uma hora, a equipe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou por aqui, alguns de seus seguranças. Eles costumam chegar um pouco antes para fazer uma vistoria, dar uma olhada no local, e a expectativa é que ele chegue daqui a pouco, Neila, por volta de meio-dia mesmo. Ele saiu lá de São Paulo por volta das 10 horas e já viria direto para cá, então ele a qualquer momento chega aqui para fazer essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E por que essa visita tem tanta expectativa em relação a essa visita? Tem algumas questões. Primeiro, que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe visitas apenas que são autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, isso porque ele está em prisão domiciliar por conta daquele inquérito do STF que investiga as supostas ações, coação por parte tanto do ex-presidente quanto de seu filho, Eduardo Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do processo da trama golpista. Lembrando que Bolsonaro não foi denunciado nesse caso, só foi denunciado o seu filho, Eduardo Bolsonaro, mas ele não chegou a ser denunciado, ele e Paulo Figueiredo. E hoje a expectativa, Neila, é em relação ao que vai ser tema dessa conversa, isso porque existe sim essa expectativa, tanto por parte do Centrão, de que Tarcísio concorra à presidência da República. Eles vêm tentando costurar uma candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República com a bênção de Jair Bolsonaro, mas em público, pelo menos, Tarcísio vem desconversando. Ele fala que pretende concorrer à reeleição ao governo de São Paulo e tenta desconversar essa ideia de que já estaria fechada uma candidatura sua com o aval de Bolsonaro. E aí se espera também que hoje eles conversem sobre outros assuntos, como a corrida ao Senado, que a gente sabe que é muito importante para a direita. Eles vêm reiterando bastante isso, essa importância de ocupar espaço no Senado Federal, e a Tarcísio vem também costurar essas candidaturas. Isso porque lá em São Paulo existem algumas possíveis candidaturas, tanto de Eduardo Bolsonaro para concorrer ao Senado, caso ele não seja um nome para a presidência da República, que ele já demonstrou interesse, né, Neila? Vocês conversaram recentemente. E também por parte do Republicanos, que é o partido de Tarcísio de Freitas, existe a possibilidade de Rodrigo Manga, que é prefeito de Sorocaba, concorrer a uma cadeira lá para o Senado Federal. Então hoje se espera o que vai sair dessa conversa, mas pelo menos para os assessores de Tarcísio já disseram que ele não pretende falar com a imprensa logo depois de sair daqui. Rodrigo Manga, Camila, para quem não se lembra, e vê se você me lembra também se a gente está falando da mesma pessoa, é aquele prefeito que ficou famoso nas redes sociais, não é ele? Ele mesmo tem muito engajamento nas redes sociais, tem um dos maiores engajamentos dentre políticos, e ele ficou bastante conhecido, faz posts que são muito virais nas redes, e ele é um dos nomes que talvez venha a concorrer para o Senado pelo Republicanos. Bom, você estava falando sobre a questão do Eduardo Bolsonaro, Eduardo que está em São Paulo hoje. Se vier ao Brasil, existe sim a possibilidade de que ele seja preso. Atualmente, como você bem pontuou, ele está sendo investigado sobre essa questão de articular junto aos Estados Unidos, junto à autoridade dos Estados Unidos, com Paulo Figueiredo, essa possibilidade de sanções aos ministros do STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o crime seria coação na trama, coação durante a investigação da suposta trama do golpe. Pois bem, Bolsonaro, Jair,
não foi citado, não foi denunciado nesse caso específico. Agora já foi condenado pela suposta trama do golpe, 27 anos e 3 meses de prisão. Claro, agora cabe embargos, toda aquela parte que a defesa precisa fazer para a gente entender de fato qual vai ser a pena de Jair Bolsonaro. Agora, sobre a visita de Tarcísio, há um período em que o ministro Alexandre de Moraes reserva para essa visita, que é de 10 da manhã às 6 da tarde, ou seja, Tarcísio poderia tomar café, almoçar e lanchar aí com o Jair Bolsonaro, mas preferiu chegar aí no horário de almoço, conforme os bastidores, conforme uma previsão. Então, Camila está lá na porta esperando. E como é que está a movimentação aí? Provavelmente muitos jornalistas, muitos repórteres, mas há alguma movimentação também de carros, seguranças, alguém que já chegou para fazer ali uma escolta prévia? Como que está a movimentação por aí, Camila? Exatamente, Neila. Além dos jornalistas, tem muitos jornalistas, diversos veículos aqui acompanhando. A gente conseguiu ver um pouco mais cedo, agora eles já não estão mais aqui, mas chegou um carro com a equipe do governador Tarcísio de Freitas. Pelo menos 2 seguranças estavam aqui, conversaram com os seguranças ali da portaria, ficaram aqui também em frente, olhando o movimento da rua, mas por enquanto só eles. Não chegou mais ninguém, nenhum outro carro com outra equipe, e também não tem apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na frente. O movimento segue tranquilo. Vale destacar também, né, Camila, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar por conta dessa coação no trâmite da suposta trama do golpe, ou seja, ele está em prisão domiciliar por esse processo que ele já não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Mas as medidas protetivas, digamos assim, algumas medidas ainda estão sendo cumpridas, como a tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar e eu ia chegar nesse ponto agora, que é a questão dos carros que entram na casa, ou as pessoas que chegam de carro na casa de Jair Bolsonaro precisam ser vistoriados, né? Então, certamente o carro do governador Tarcísio vai ser vistoriado pela Polícia Penal, que fica lá de prontidão na porta da casa de Jair Bolsonaro. Tá certa essa informação? Ainda continua dessa forma, né? Exatamente, Neila. Eles precisam fazer essa vistoria porque justamente existem essas medidas cautelares, o ex-presidente segue submetido a elas, então essa medida foi aplicada porque se temia uma possível fuga do ex-presidente, então se algum carro entrar lá, eles precisam vistoriar, eles ficam sempre fazendo esse monitoramento para ver qual vai ser a movimentação, já que o ex-presidente não pode deixar a sua casa. E falando um pouco mais sobre essa questão das autorizações, como você bem falou, ele precisa dessas autorizações para receber visitas e o ministro Alexandre de Moraes tem autorizado quase todos os pedidos feitos, só não autorizou do deputado federal Gustavo Gayer, que ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, ele é investigado em um inquérito que apura possível desvio de recursos públicos, então por esse motivo ele teve a visita negada, mas os demais vêm fazendo visitas a ele aqui, sempre sob essa observação, Neila, como você falou, sobre esse monitoramento e essa revista. Segunda visita que o governador Tarcísio faz à residência de Jair Bolsonaro depois da prisão domiciliar. Muito se fala que é uma visita agora para azeitar essa questão de Tarcísio ser o sucessor de Jair Bolsonaro à presidência da República para se candidatar no ano que vem, mas Tarcísio continua batendo na tecla de que não, que ele vai ser candidato, mais uma vez, né, tentar a reeleição ao governo de São Paulo. Claro, ele sempre deixou isso muito transparente de que só toparia ser candidato à presidência da República com o aval e com a batida de martelo de Jair Bolsonaro. O próprio Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, já havia dito várias vezes que não escolheram ainda Tarcísio, que essa é uma resposta muito antecipada e que Jair Bolsonaro seria o candidato até o final. Mas o Centrão, que agora está dominando a cena política, que está ali junto de Valdemar Costa Neto do PL, dominando a cena política, está pressionando sim para que Jair Bolsonaro escolha o nome de Tarcísio. Tarcísio
que é o escolhido hoje pelo setor econômico, pelo setor financeiro. Tarcísio é apoiado também principalmente por Ciro Nogueira, presidente do PP, do Partido Progressistas, que hoje faz federação com a União Brasil, ou seja, uma enorme bancada favorável ao nome de Tarcísio. Camila, o próprio Ciro Nogueira já falou que é o contexto que o Tarcísio, se candidato for, é imbatível até concorrendo com o presidente Lula, ou seja, pressão mesmo para que Jair Bolsonaro possa logo definir o seu sucessor para 2026. Com certeza, Neila, principalmente por parte do senador Ciro Nogueira, ele que tem interesse em concorrer à vice-presidência, caso Tarcísio saia como um nome à presidência. Isso já é falado nos bastidores, vem sendo feita essa costura, principalmente por parte desses dois partidos, né? Tanto o PP, o Progressistas, que é o partido que Ciro Nogueira preside, quanto por parte do União Brasil, isso porque esses dois partidos estão unidos em uma federação. Então, para assuntos eleitorais, eles se posicionam de forma conjunta e os presidentes, os dirigentes desses dois partidos vêm sim pressionando e querendo uma resposta o quanto antes para tentar viabilizar essa candidatura, e vem dizendo que nos bastidores o que eles falam, que já existe um acordo, que Bolsonaro apoiaria sim o nome de Tarcísio para a presidência da República, mas quando a gente conversa com integrantes do PL, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles dizem que não existe nada fechado, que não existe acordo até então, que o nome é sim Bolsonaro e que isso só vai mudar quando ele decidir, e que isso não mudou. Então a gente vem ouvindo conversas um pouco diferentes, né, Neila? Mas que tem o interesse de cada um dos lados em colocar os seus nomes e as suas prioridades nessa corrida para 2026. Sobre isso, a gente colocou na tela aí para vocês a matéria do Augusto Tenório, meu colega, repórter aqui da Editoria de Brasil, onde o título diz: Bolsonaro recebe Tarcísio em meio à pressão de aliados por bênção. Aliados, leia-se, líderes do Centrão, ali Antônio Rueda, Ciro Nogueira, que brigam para que Tarcísio seja o sucessor de Jair Bolsonaro. Já a família Bolsonaro não está tão propensa assim. A própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro veio nas redes sociais na semana passada dizer que para ela o candidato é Bolsonaro e que ela não quer ser presidente da República, ela quer ser primeira-dama, porque houve também esse burburinho de que o Bolsonaro colocaria alguém da família com um sobrenome para ser o seu sucessor. O problema é que nós temos Flávio aí enquanto senador, um senador que está muito bem posicionado aí no PL, aí senador que está com seu mandato tranquilo lá no Senado, e temos o Eduardo, que está fora do país, que pode sim, se ficar inelegível muito em breve, pode ser julgado também pelo STF, de acordo com os bastidores, tudo que diz respeito à trama golpista, inclusive esse inquérito aí que envolve o Eduardo Bolsonaro, deve ser julgado neste ano para não interferir, não contaminar as eleições de 2026, ou seja, deve sobrar de fato, por enquanto, Tarcísio, que é o mais próximo de Jair Bolsonaro, do que os demais candidatos da direita, como, por exemplo, Ronaldo Caiado, Ratinho, esses nomes que já se propuseram aí a ser candidatos também, mas que Tarcísio, de fato, tem muito mais força, tem muito mais potencial. Mudando de assunto um pouquinho, Camila, hoje dia importante também, só que em outro